agradecer a vocês pela presença, né? Então, a intenção aqui é de mostrar a vocês o quanto que nós podemos ser saudáveis, né? O quanto nós podemos atingir o nosso bem-estar geral em diversas áreas, né? Principalmente aqui, no nosso caso, falando na nossa saúde, né? No nosso bem-estar, enfim, em geral, tá? Do nosso dia a dia, tá? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Cláudia Alves, né? Personal trainer, tenho 32 anos de carreira, né? Me formei em 1964. Não, 64 foi quando eu nasci. Em 1984, né? Já pensou? Já nasci professora, ai que maravilha! Já estava predestinada, né? Essa já foi a minha missão. Então, eu tenho assim, muito amor à minha profissão, eu gosto muito daquilo que eu faço e gosto muito de fazer isso, né? Passar saúde e bem-estar para todo mundo, tá? Então, hoje eu vou falar sobre diversas coisas, né? E no final, eu coloquei como convidados especiais aqui a minha nora, né? Que eu chamo de filha, né? Minha nora filha, e o meu filho de verdade, para falar também um pouco da linha de suplemento e da linha de bem-estar que nós trabalhamos, porque eu também trabalho com essa linha e eu acho assim ela simplesmente fantástica, tá? Mas então, vamos falar assim, e depois nós vamos ter, degustação. Além da degustação, tem aqui a apresentação de alguns produtos, tem chazinho. Uhul! O chazinho não podia faltar, né? Chá de hibisco, aquele que eu faço, né, para academia. E aqui é um brindezinho, né, de kefir, tá? No meio da palestra eu vou explicar o que é kefir, tá? Esse aqui é um kefir de água. E eu preparei também um patezinho de ricota com sardinha, cheiro verde e tal, né? E aí vocês podem depois degustar, tá certo? O soldado como vai ter casamento no ano, ele tem que estar lá. E o Wilson, a esposa dobrou, que é enfermeira, não tinha por que deixar os netos, tá? Ah, sim. Tranquilo. Mas, assim, o que você absorver, você passa, senão depois traz eles aqui, aí eu converso com eles, sem problema nenhum, né? Bem, então, pessoal, o que vocês acham que é saúde? O que é sinônimo de saúde para vocês? Vamos interagir, vai. Para mim, é estar bem. Estar bem. Estar bem, você tem saúde. Perfeito. Mais alguém? Não ter dor. Não ter dor. Isso é deverasmente importante, né? Não ter dor. Só a dor das aulas da Claudinha, né? Só a dor das aulas da Claudinha. Boa, boa. Só a dor das aulas da Claudinha. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre saúde? Não ter doenças também, né? Não ter doenças. Perfeito. Mais alguém? Pode falar. Aqui a gente está para interagir mesmo. Saúde é um bem-estar geral, né? Assim, mental também, né? Isso, perfeito. Saúde, ela já entrou na linha aqui de raciocínio onde eu quero chegar. Saúde é um bem-estar geral, físico, mental e espiritual. Nós temos que estar com esses três fatores bastante sincronizados, né? E andar juntos, porque não adianta nada, por exemplo, eu tenho um corpo escultural, mas estou cheio de problema de doenças, né? Um colesterol, alguma coisa, uma osteoporose ou até mesmo alguma doença mais grave, que não vai adiantar nada. Tem pessoas com grau de obesidade maior e são consideradas saudáveis porque elas não apresentam nenhum tipo de doença, a não ser a obesidade. Porque a obesidade também é considerado atualmente pela medicina como uma doença, tá? Então, nós precisamos também tratar dela, tá? A saúde emocional, né? Nós temos que estar, assim, de bem, primeiramente com nós mesmos, né? E com as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos viver bem, não é verdade? E a saúde espiritual, né? Que aí nós também temos que entender
que existe uma força superior, que eu, no meu caso, né, chamo de Deus, né, que nos dá todo o suporte para levarmos, né, encararmos a nossa vida, que realmente é bastante atribulada, não é verdade? E na Bíblia mesmo diz, né, nesse mundo tereis aflições, né? Não prometeu que vai ser um mar de rosas, né? Então, para ficar mais emocionante, tem que ter as aflições também. Mas a gente, acima de tudo, tem que ter uma coisa chamada fé. E essa fé, ela deve ser carregada até mesmo quando existe um problema de doença, quando estamos passando por algum outro tipo de problema emocional, financeiro. Se a gente não acreditar que vai passar, assim, eu acredito que como existe um dia ensolarado e depois fecha tudo e chove, né? Não vai viver chovendo para sempre, não existe isso. Então, depois da tempestade, como é que é o ditado? Depois da tempestade, vem a bonança, né? Então, o céu vai se abrir e vai voltar de novo a abrir o sol, né? Então, tudo é uma questão de ciclo, né? Então, a gente tem que entender esse ciclo, que tudo há um tempo na vida, para que as coisas possam acontecer de uma forma fluente, né? Vamos falar aqui um pouquinho, rapidamente, em algumas doenças, né? Então, vamos lá, vamos lembrando de algumas doenças, vai. Triglicerídeos altos. Colesterol alto. Artrose. Vamos lá. Tem mais. Artrite. Gastrite. Diabetes. Ó, diabetes está assim em alta, né? Muita gente ficando diabético. O que mais? Desnutrição da tireoide. Desnutrição. Depressão. Desnutrição também é uma doença, né? Mas a depressão é outra, né? Que assola hoje em dia, né? Disfunção da tireoide. Importante, né? Hoje em dia também muitas pessoas apresentam esse tipo de problema e aí acaba consequentemente ou emagrecendo demais ou engordando demais, não é verdade? O que mais? Câncer, né? O câncer, hoje em dia, ele está vindo assim de enxurrada. Vocês já perceberam quantas pessoas existem com câncer? Quem conhece pessoas com câncer aqui? Só levanta a mão de verdade, vai. Olha, todo mundo. É difícil você chegar a dizer, não conheço ninguém com câncer. Infelizmente, o câncer hoje em dia está sendo uma doença assim que está praticamente em primeiro lugar, se não está em primeiro lugar, no ranking. E por que será que existem tantas doenças, inclusive essa que é tão avassaladora? Por que será? Emocional. Emocional é uma delas, com certeza. Alimentação. A alimentação é outra. O emocional e a alimentação, elas vivem assim, ó, juntinhas, né? A alimentação, antigamente, vamos botar lá assim, muito, mas muito antigo mesmo, antes de Cristo, vocês acham que existia indústria naquela época? Não. Claro que não, né? Então, as pessoas, para quem já leu a Bíblia, sabe que existem relatos na Bíblia de pessoas com muito mais de 100 anos de idade, 200 anos, seja lá quantos anos. Imagina, né? Como que era, né, a longevidade. E por que será que eles tinham essa longevidade toda? Alimentação. É uma delas, porque era um povo sofrido. Porque hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda bastante, né? Temos muitas mordomias aí, mas também temos o lado da indústria que pode nos ajudar e que também podem nos matar, que podem nos causar vários transtornos, né? E então naquela época o povo só se alimentava de alimentos naturais, fruta, verdura, legumes, né? O trigo daquela época não é o mesmo trigo de hoje em dia, né? Por isso que fala, poxa, mas antigamente, né, até
pão, né? Por quê? Porque a qualidade do trigo foi modificada e muito, e muito. Então, o que era uma coisa integral na sua essência, hoje em dia, até o integral a gente duvida um pouco, né? Então, quanto mais a gente tirar, digamos que da terra, né? Melhor para a nossa saúde. E, infelizmente, as pessoas optam pelo contrário, né? Ah, eu vou lá nos fast foods, eu vou nos enlatados, eu vou nos embutidos, né? Assim, porque é mais prático e até mais gostoso, né? Porque vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, que a indústria, para elas atraírem o público, elas lançam certas químicas, né? Que justamente induz o nosso organismo a querer mais, né? Estiga, né? As nossas papilas gustativas, até mesmo o nosso cérebro, de, nossa, só um eu não vou aguentar, eu preciso comer mais. Um deles é o... Como é o nome? Ixi, eu esqueci o nome do... Glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um acentuador de sabor. Um acentuador de sabor que vocês encontram facilmente naquele pacotinho do miojo, no tablete de caldo quinó, caldo de galinha, caldo de não sei das quantas, né? No sazon, né? Só que, além dele, tem também um outro vilão que se chama sódio. O sódio, ele provoca retenção líquida. E isso, se a pessoa está com retenção líquida, o que acontece com ela? Incha. E o que acontece com o peso? Aumenta. Tá? Muitas pessoas, quando eu vou fazer avaliação física, elas não estão com um percentual de gordura muito alto, mas elas estão com um percentual líquido muito alterado. Está retido. E não pode reter, nós temos que ter o equilíbrio, né? Outra coisa que, assim, é muitíssimo importante é esse negócio do equilíbrio do organismo. Sabe a piscina? Você vê, eu tenho uma piscina aqui em casa. Ela não fica sozinha, bonitinha, convidativa, né, Nádia? Para fazer hidroginástica, para fazer natação. Para ela manter daquela forma, ela tem que estar com o pH ideal. E muitos alimentos, eles acidificam o nosso organismo, e isso, quando o pH está alterado, é que nem, vamos comparar com o pH da piscina. Se ele está muito ácido, o que acontece com a piscina? Quem tem piscina sabe. Vai esverdear, ela vai coalhar, a gente chama coalhar, ela fica completamente verde. Então, da mesma forma o nosso organismo. Nós temos uma grande porcentagem de líquido corporal, né? 60%, 70% é líquido corporal. Então, imagine toda essa quantidade de líquido com acidez, né? O que acontece? Vai, assim, vamos colocar como se contaminando os nossos órgãos, né? Então, aí vai refletir não só no problema de inchaço, mas para atrair doenças como, por exemplo, até mesmo câncer. Já vou logo colocar como câncer, ou até mesmo uma simples enxaqueca. Ué, mas como é que faz para equilibrar esse pH, Claudinha? Né? É muito simples. Primeiro a gente tem que beber água, né? Uma quantidade de água, cada um tem uma proporção, mas vamos colocar uma média aí de 2 litros de água por dia. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Eu bebo muito mais que isso, porque eu me movimento demais. Então, eu não calculo, mas deve ser mais de 5 litros de água que eu bebo. Mas por quê? Porque eu transpiro demais. Tá? Se eu estou liberando água, eu preciso repor para manter esse nível de líquido no corpo, né? E tem gente que tem problema de retenção líquida e acha que tem que beber menos água, porque como está inchada, né? Fala, nossa, acho que eu tenho que beber menos água para não ficar muito inchada. Pelo contrário, você tem que beber água para poder fazer o rim trabalhar e liberar esse excesso. Como eu costumo dizer, por algum buraco tem que sair, né? Então, vai sair
ou pela urina ou pela transpiração, ok? Então, isso é uma das formas de equilíbrio hídrico, né? E outras formas de equilíbrio hídrico é esse daqui, ó. Isso aqui chama kefir. Alguém já ouviu falar em kefir? Eu já ouvi falar, não sei direito. Não sabe direito. Então, esse aqui é um kefir de água. Vocês vão receber esse kefir, quem quiser levar, tá? Ele é um probiótico. São grãozinhos que agora não dá para vocês verem, que eles estão assentados, né, no fundo. E eles são tratados com água e açúcar mascavo. Esse marronzinho que tem embaixo é o açúcar mascavo, tá? Então, todo dia vocês... Aqui tem só uma pequena quantidade, depois vocês vão transferir para um pote maior, né? E todo dia vocês vão encher lá o pote com um grãozinho, né? Um pouquinho só, uma colherzinha bem pequena de açúcar mascavo. E de um dia para o outro, o que vocês vão fazer? Vocês vão coar, né? Para ficar em cima o grãozinho e embaixo vai sair esse líquido, né? Que é um líquido fermentado, né? Como ele tem o açúcar mascavo levemente açucarado, né? Adoçado. E vocês vão tomar esse líquidozinho. O grãozinho, dá uma lavadinha neles na torneira, volta pro potinho, enche com mais água filtrada, né? E um pouquinho de açúcar mascavo de novo, tá? Esse é o kefir de água. E existe o kefir de leite também. Para que ele serve? Além de ajudar a equilibrar essa alcalinidade do corpo, ele também serve para combater inúmeras doenças, até mesmo como auxiliar no câncer, porque ele vai agir no seu cérebro, dando assim, ativando mais, né, despertando, né, mais através da serotonina, né, da noradrenalina e tal. Ele vai dar um up, né? No seu intestino, ele age na sua flora intestinal, e isso é muitíssimo importante, combatendo as bactérias ruins e ativando as bactérias boas do nosso corpo. Nós temos muitas bactérias, milhares de bactérias no nosso organismo. E um organismo que ele está muito acidificado, ele fica... as bactérias ruins são alimentadas, elas ficam mais fortes. E é por isso que acaba dando problemas desde uma enxaquecazinha, né, até mesmo a um câncer, a uma osteoporose, a um reumatismo. No caso da tártaro. Tártaro, aí. O tártaro também é um problema sério, né? Então, o kefir, ele ajuda a regularizar todos os órgãos do nosso corpo. Por isso que eu vou dar de presente para vocês, tá? Podem tratar. Vocês não vão se espantar, que eles vão crescendo não em tamanho de grãos, em volumes de grãos, né? Eles vão aumentando os grãozinhos. E quando aumenta os grãozinhos, o que vocês fazem? Doa para mais pessoas, tá bom? Um ajudando o outro. Quantos a gente toma por dia, gente? Um copo, né? Se a pessoa tem intestino preso, por exemplo, pode tomar 2. Não existe dosagem recomendada. Você toma quanto você quiser. Mas a média é de um copo por dia. Mas quem tem problema intestinal, por exemplo, ou qualquer enfermidade que seja, 2, 3 vezes ao dia, tá? Como uma forma de tratamento. Até mesmo no Parkinson, viu? Então, é super importante. Então, gente, pode. Eu tenho kefir de leite, de água eu não conheço. Sim. Ele tem que ser só mascavo ou pode ser outro açúcar? Olha, o melhor é o mascavo por causa dos nutrientes. Quanto mais o açúcar for integral, maior é o poder de nutrientes que tem nele. Quanto o demerara é bom também? É, mas entre classificação, o melhor é o mascavo. Pode pôr com demerara? Pode, mas ele não vai ficar tão fortalecido quanto com mascavo, tá?